Olha, eu vi um vídeo do João Castelão, onde ele faz uma batalha do Garou Cósmico contra o Superman. E nessa batalha eu me questionei, como o Garou Cósmico ele venceria o Superman? É possível o Garou Cósmico realmente vencer o Superman? Fiquei curioso e fui lá ver o vídeo dele, né? E cara, não é querer ser chato e tal, mas o resultado dessa batalha foi bem inesperado na minha opinião. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E quem acompanha o vídeo aqui do canal sabe que eu dificilmente faço um vídeo comentando algo sobre um outro vídeo de uma outra pessoa que já fez. E de vez em quando eu faço isso lá, um react lá no segundo canal, que inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês se inscreverem lá também. Mas eu não faço vídeo desse tipo de vídeo, né? Porque eu vejo que não há necessidade. Só que aí eu encontrei esse vídeo e vocês também comentaram em alguns vídeos também atrás aí um tempinho sobre esse vídeo do Cosmic Garou contra o Superman. Todo mundo sabe que, ou pelo menos, né, sabe que quem acompanha o mangá de One Punch Man sabe que Cosmic Garou, ele é basicamente poderoso, né? Ele é muito poderoso. Ok. Ele obteve então um acesso ao poder do God, tendo então o conhecimento do fluxo de toda a energia do universo. Ok? Ok. Realmente esse é um status de poder gigante que o Garou obteve. Junto a isso, o Garou então, a partir desse momento, ele se evoluiu. Ele lutou contra o Blast, que pode então criar portais dimensionais, interdimensionais para falar a verdade, né? E seu ataque também, Dimension Cannon, onde então é um canhão dimensional. Até mesmo também a capacidade também de dar um soco gravitacional e também de selamento dimensional. Garou chegou a copiar isso daí tudo. E eu acredito que a luta que mais chamou a atenção foi contra o Saitama em si, né? O Garou logo de cara, ele teve então a capacidade de dar um soco de fissão nuclear no Saitama, que claro que é um ataque do mesmo nível de uma bomba nuclear, quiçá mais, porque o Garou ele usa esse poder mais de uma só vez, com uma só potência maior, onde dá então um estrago então maior. Garou também mostrou ter a capacidade também de prever os movimentos do seu oponente, podendo também copiar até mesmo também habilidades ou técnicas também do seu oponente. Mas o que não fica claro é se essa capacidade de copiamento do Garou se aplica também ao nível onde então ele afeta também até mesmo também o DNA do indivíduo. Por exemplo, então o próprio Adão de Shumatsu no Valkyrie, onde ele chegou a mostrar a capacidade de copiar o próprio DNA também do indivíduo. Outro ponto também importante é que quando o Garou ele copia, ele então aperfeiçoa essa técnica copiada numa velocidade impressionante. Outro ataque também impressionante do próprio Garou é que ele também pode usar um ataque chamado então de explosão de raios gama. Essa explosão de raios gama, ela ocorre então no fim da vida de uma estrela maciça. É a maior, também a mais poderosa fenômeno explosivo já confirmado no universo. Até aí tudo bem, ok? Ok, beleza. Até mesmo também o Garou, ele é capaz de erradicar a radiação do seu próprio corpo. Outro fato é que o soco sério copiado do próprio Saitama, né, que o Garou copiou várias vezes, já teria a capacidade então de destruir o planeta, justamente porque a energia destrutiva que estava então sendo usada ali, ela estava então evoluída, ela era tão grande que nem mesmo também o portal criado pelo próprio Blast deu conta. Então você tem então um personagem com todas as características capaz então de enfrentar algum dos maiores personagens de animes, por exemplo Goku, Vegeta ou qualquer outro. Junto com esse poder, Garou também tem como ele conseguiu, né, absorver todas as técnicas em si e o contável estilo de lutas de lutadores também. O Garou então se torna então uma potência inimaginável. O grande problema então do Garou é que ele mostrou ter muito hype para poucos feitos absurdos. Tipo, ele é poderoso? Sim, com certeza ele é. Mas o problema é que eu vejo gente então colocando ele num nível que ele não está. E muito menos também demonstrou estar nesse nível também. Eu vi gente falando que ele então é capaz de destruir o universo, cara, só porque ele adquiriu o fluxo de energia universal. Aí eu penso, em algum momento em One Punch Man ele destruiu o universo? Não. Chegou perto de destruir o universo? Obviamente que não. Outro problema, mas com muita babação de ovo, na minha opinião, né, do Garou, é que ele justamente pode então copiar habilidades ou técnicas. E ok, você tem essa habilidade para poder ser usada numa luta como então vantagem. E tem então um crescimento alto, né, numa luta. Ok. Mas o problema é que quando o Garou está então enfrentando um oponente que tem um potencial, entre aspas, ilimitado, a capacidade dele de copiar se torna então nula praticamente. É só vocês observarem então a luta dele contra o próprio Saitama. Mesmo o Garou copiando cada golpe do próprio Saitama, o
o Saitama então sempre crescia, sempre estava então um passo à frente do próprio Garou no quesito então de força, resistência, até mesmo também velocidade, se comparado ao Garou. E ele mesmo chegou a falar que se a luta continuasse daquele jeito, o soco do Saitama iria então matar o Garou. Já o Superman é fácil de analisar ele em si, né? Primeiro que quando o Superman ele é posto numa batalha, numa comparação de batalha, você tem que ter em mente que não existe versões do Superman. Óbvio que não literalmente, né? Mas Superman base não existe versões. Todas elas são uma só. Então a versão, entre aspas, ou era pré-crise, pós-crise, 952, se torna então uma só com o Rebirth, o Renascimento. Então essa junção aconteceu lá na HQ Action Comics número 975. É por isso que o Superman base em si, ele nem precisa de auge em si para ser poderoso como ele é, porque basta ele se soltar para se mostrar o quão poderoso ele é. Eu cheguei a explicar isso no vídeo quão poderoso é o Superman que eu fiz aqui no canal, quão forte ele é, né? Dá uma passadinha aqui no canal pra vocês verem. Outra coisa também que eu vejo é que algumas pessoas falam, e que eu também já falei no vídeo também recente do próprio Superman. Ah, mas por que o Superman ele pede pra uma bomba nuclear? Ah, porque o Superman tem fraquezas fáceis pra se explorar. Bom, primeiro que o Superman já passou, e ainda assim passa por muitos e vários escritores. Cada escritor ele vê o Superman de uma maneira diferente. Uns veem o Superman de uma forma como um poder mais base, mais de boa, no mínimo ali planetário, talvez. Outros já veem então o Superman como então praticamente uma entidade, um ser que ultrapassa então o universo pela sua representatividade, cara. Mas o real mesmo é ver o Superman base, com potencial muito acima do que qualquer outro herói da DC tem. Basta então o Superman se soltar para ele então mostrar o quão forte ele é. E isso ele já mostrou diversas vezes. Inclusive, quando você vai colocar o Superman na batalha, você tem que estipular, é a versão dos quadrinhos, a versão animada, é a versão dos filmes. Você tem que estipular qual versão é. Não use versão, vou colocar todas as versões porque fulano de tal falou que usa todas as versões porque tem que ser usado assim. Não. Tente separar qual versão do Superman você quer usar, porque assim vai ficar mais fácil para você analisar, vai ficar mais fácil para a pessoa analisar, vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem qual versão específica você está analisando. Se é a versão base, você usa só a versão base, sem poder externo ou algo do tipo. Tudo que o Superman base tem, ele é muito mais do que as pessoas subestimam que ele realmente não tem, né? Acham que ele é realmente fraco. Que é lá dos 952. Não, essa versão lá, aquela etapa, digamos assim, de poder dele lá, já passou há muito tempo. Como eu falei, se juntou lá na era Rebirth. Superman então ele enfrenta quase toda hora, para não dizer toda hora, vilões ou seres que distorcem a realidade. Por exemplo, quando ele então rompeu as barreiras entre a realidade com a sua visão de calor e segurou essas mesmas realidades com as suas mãos. Até mesmo também o Darkseid, que é então o maior vilão do Superman, que estava também amplificado, foi em busca de uma realidade específica criada. O Doomsday, que é também o outro super vilão do Superman, tem então a capacidade então de varrer a Zona Fantasma, que engloba também o multiverso DC, e o Superman ele já lutou contra ele diversas vezes. E ele foi o único do planeta que pode então sobreviver ao combate físico contra o Doomsday. E quando o Doomsday estava então preso na Zona Fantasma, ele foi capaz então de quebrar a própria Zona Fantasma. Só para ter uma noção da força dele nesse quesito, né? Doomsday, ele é um ápice, digamos assim, de força no quesito na DC em si, né? Por onde ele pode chegar. Só o Superman ele já poderia então abalar toda a Zona Fantasma com sua força e poder. E ele também até mesmo disse que poderia então destruir ela caso ele quisesse. E se baseando também no próprio mapa da DC, o universo DC em si, a Zona Fantasma está lá entre as Esfera dos Deuses e também que fica ali sobre todo o multiverso normal da DC também. O Duende da Quinta Dimensão, ele tem então medo do próprio Superman, quando ele está então com raiva, onde ele chega também até mesmo fugir dele. O mesmo Duende da Quinta Dimensão, que tem então a capacidade de destruir o multiverso inteiro da DC como se não fosse nada. Se voltarmos mais para trás, o Superman, juntamente com a sua versão da Era de Ouro, exerceu tal poder a ponto então de despedaçar o espaço e o tempo. Isso não afetou apenas o universo, mas todo o multiverso. Ele foi capaz então de destruir a incursão do Hypertempo. Hypertempo, para quem não sabe, é a qual então é a dimensão onde então existe a rede interconectada de todas as linhas do tempo existentes. O Dr. Manhattan, ele acreditava então fortemente que o próprio Superman poderia então matar ele, destruindo então todo o metaverso no seu processo. E logo após isso, o próprio Dr. Manhattan ele reinicializou todo o metaverso do universo DC, rebutando tudo. Mas o único que não pode então ser mudado é o Superman.
porque ele então é o pilar principal do seu próprio universo. Superman também já deu então uma bela de uma surra no Shazam que ri, junto então com a Supergirl que ri, versão do Batman que ri, né? Como comparação desse Shazam, ele conseguiu então dominar o próprio Adão Negro completamente na sua luta. O mesmo Adão Negro que por então ferir o Darkseid Trueform, corrompido então pela grande escuridão. Superman então já fez Mordor sangrar, um dos feiticeiros mais antigos que a DC tem. Ponto a ser ressaltado é que Mordor foi tão amplificado com toda a magia de 247 universos. Essa mesma magia, por exemplo, ela flui então pelas esferas dos deuses. E quando então Superman então foi amplificado com alguns sons da sexta dimensão, ele derrotou o Forjador de Mundos e destruindo então a sua própria obra-prima, que ele iria então criar na realidade no multiverso DC. O multiverso que então acabaria substituindo então o multiverso principal, que continha então fragmentos da sexta dimensão. Outro fator é, a sexta dimensão, ela é então um reino além da própria quinta dimensão. A mesma quinta dimensão que está então além da esfera dos deuses. Um lugar onde os deuses são então seres arquétipos platônicos. E adivinha só, Superman já então enfrentou esses deuses, onde é então um lugar além do próprio espaço e do tempo. A esfera dos deuses também é feita de pura luz. O Superman também é capaz de ir além da própria esfera dos deuses. Fora que eu nem vou citar, também mencionar, né, que o Superman base tem então a capacidade então de absorver energias de crise multiversais, como aconteceu em Dark Crisis, né, onde então Pária corrompeu todo o multiverso. A energia negativa é uma das 7 forças que compõem a totalidade que fundiu a criação. Superman também foi capaz de resistir ao choque do Darkseid Soulfire e ainda assim conseguiu ferir ele. Era esse Darkseid aí que estava então enfrentando a fonte que impede então o multiverso de dentro, né, se colapsar com o que está então além do multiverso. Superman também suportou o sangramento dentro de si, o sangramento que ele contém também todas as dimensões que também existe fora delas. Sobreviveu também à explosão da própria fonte. Superman também quebrou a parede da própria fonte 2 vezes. A Social Hall, que é diferente então da própria fonte, protege também o multiverso de energias que destruiriam então o multiverso DC. Superman também deteve então uma parte da própria totalidade. Mesmo depois de também ter sido então enfraquecido por isso, ele ainda assim teve que consumir uma quantidade inquantificável de energia. Fez então o Vingador Fantasma sangrar com os seus socos. O mesmo Vingador Fantasma que é igual então à própria entidade então Espectro. Ambos então atuam no comando central da própria The Presence, que é o Deus Supremo da DC. E quando o Vingador Fantasma então lutou contra o próprio Espectro, ele poderia então muito bem ameaçar a própria criação. O Superman ele resistiu a uma explosão do Mobius, que matou e também tinha então matado o próprio Ultraman. O Superman também destruiu realidades infinitas. O seu soco deu então ao Deus Brainiac, no caso então o Brainiac 1 Million, uma reverberação onde então reverberou por todos os incontáveis universos. O próprio Brainiac 1 Million ele pode gerar energias equivalentes ao próprio sangramento. Teve também a capacidade também de resistir ao reino do próprio Senhor do reino da quinta dimensão. Sem física, gravidade, realidade, bem como o próprio espaço, tempo fraturado, o próprio reino da quinta dimensão também tentou então apagar o Superman da própria realidade e também a sua memória também, mas não conseguiu. Já chegou também a quebrar a realidade do próprio Dominions e resistiu também às novas tentativas de distorcer a própria realidade. Outro exemplo também é que o Superman também não pode também ser apagado de forma alguma. A sua alma também já sobreviveu no vazio. Como comparação, Superman também pode apagar realidades distorcidas em um alto nível, como então o Espectro com facilidade. Até mesmo também a própria manipulação da matéria não fez efeito no próprio Superman, porque a sua resistência ela é completamente absurda. Superman em Death Metal estava tão enfraquecido, estava também resistindo a ser torturado pela própria antivida e a própria Kryptonite também, reunidos todos pelo próprio multiverso. Superman uma vez destruiu também as barreiras infinitas e venceu então a morte através do próprio espaço e do próprio tempo. A força Superman, sim, pode ser infinita, seja então com esse feito ou com outros milhares de feitos que ele tem. Ele, atualmente, recentemente aí, obteve então uma fração da energia de um sol branco e obteve então poderes onde então as leis da física não fazem sentido para ele. Abre aspas, em instantes posso atravessar distâncias que deixam então de ser distância, fecha aspas. Olha, eu poderia ficar aqui falando aqui vários feitos do Superman, seja força, velocidade, resistência, fator de cura, versatilidade, poderes, importância da história, moral, até mesmo também fraquezas. Inclusive, até mesmo também já demonstrou que mesmo com magias, Kryptonita, até mesmo também o próprio Sol Vermelho, ele é capaz também de resistir. A questão é, Superman ele nem sempre luta contra seu oponente 100%, porque ele tem medo
de machucar as pessoas próximas. Por isso que ele se mantém, retém 100% das vezes para que ninguém possa se machucar. Nem mesmo também seus inimigos, cara. Pois quando então essa moral está então desligada, né? Ele então tá disposto a ir com tudo. Meu filho, não há entidade que é capaz de parar ele. A gente vê isso com Darkseid, nem mesmo também a própria morte foi capaz de parar ele. A discussão com o Garou é justamente se ele realmente conseguiria copiar o Superman ou não. E na minha opinião, sim e não. Sim, porque no primeiro momento, né, no primeiro encontro ali, o Garou, ele até sim iria copiar a força do Superman, e as técnicas dele também. Mas a longo prazo, com o Superman se soltando e não ligando em questão de moral, né, o fator limite pra ele não vai existir. Seria tipo igualzinho, cara, com o Saitama. Só que a diferença é que existe um abismo completo entre o Superman e o Saitama. E eu até afirmo aqui, se fosse o Superman, se ele fosse pro universo One Punch Man, ele venceria todo o universo de One Punch Man muito facilmente. Justamente porque ele tem mais feitos que qualquer personagem de One Punch Man ele tem. Seja então força, velocidade, resistência, poder, tudo. Mas lógico que isso aqui é só minha opinião. Vocês podem achar o que o Garou poderia vencer, né? O Superman, talvez. Tem gente que acha, né? E por isso eu quero saber de vocês, quem vocês acham que venceria essa batalha. Comenta aqui, deixa aquele like também top se você curtiu o vídeo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.